Olá pessoal, olá a todos. Hoje, eu, Kennedy, juntamente do meu grupo formado por Guilherme Roberto, João Paulo, Lucas Valim e Raniel, vamos apresentar um seminário com o respectivo tema relacionado às usinas nucleares Angra 1, 2 e 3, implantação, impactos socioambientais e possíveis soluções. Usinas nucleares de Angra. No Brasil, existem duas usinas nucleares localizadas na Central Nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Chamadas de Angra 1 e Angra 2, as usinas são responsáveis pela produção de 3% da energia consumida em todo o país. Uma terceira usina, Angra 3, começou a ser construída, mas ainda está longe de ser concluída. Nas usinas nucleares, a energia é gerada pelo processo de fissão nuclear do urânio, ou seja, ocorre a quebra dos átomos dentro de uma estrutura chamada de reator. Uma pequena pastilha de urânio enriquecido, com o tamanho de uma bala, é capaz de produzir a mesma eletricidade que 22 caminhões de tanques de óleo diesel. O combustível usado no reator é formado por centenas dessas pastilhas, que é um material radioativo, se tornando ainda mais com o processo de fissão. O reator usado nas usinas Angra 1 e Angra 2 é chamado PWR, onde o processo de fissão desses reatores são controlados com água pressurizada. É o tipo de reator mais utilizado no mundo atualmente. Por último, não se sabe por quanto tempo esse material permanece perigoso e pode chegar a um prazo de 200 mil anos até a sua decomposição. Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. É o complexo formado pelo conjunto das três usinas nucleares, Angra 1, 2 e 3, de propriedade da Eletronuclear subsidiária da Eletrobras. A central se localiza às margens da rodovia BR-101, na praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. As razões determinantes dessa localização foram a proximidade dos três principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A necessária proximidade do mar também e a facilidade de acesso para os componentes pesados. As usinas operam normalmente a plena capacidade, ou seja, operam em 100% todo o tempo, sendo desligadas uma vez por ano para recarregar o reator. As paradas para recarga duram cerca de 30 dias e, além da recarga, são feitos diversos testes nos sistemas normais de segurança, além de manutenções programadas. Bom, abaixo se encontra a localização da central, junto com as usinas, que foi uma imagem retirada do Google Maps. Usina Angra 1 foi a primeira usina nuclear brasileira. Entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada, PWR, o mais utilizado no mundo. Com 640 megawatts de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre e São Luís. Usina Angra 2. Essa segunda usina entrou em funcionamento em 2001, com uma potência de 1.350 megawatts. A segunda usina é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como por exemplo Belo Horizonte. Essa usina conta com um reator de água pressurizada, PWR, de tecnologia alemã, fruto do acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, assinado em 75. A Angra 2 começou a ser construída em 81, mas teve seu ritmo das obras desacelerado a partir de 83 por conta de uma crise que assolava o país naquele momento. E ela acabou parando de vez em 86. E assim a unidade foi retomada no final de 94 e concluída em 2000. A construção da Angra 2 proporcionou transferência de tecnologia para o Brasil, o que levou o país a um desenvolvimento tecnológico próprio, do qual resultou o domínio sobre praticamente todas as etapas de fabricação do combustível nuclear. Desse modo, a Eletrobras Eletronuclear e a indústria nuclear nacional reúnem hoje profissionais qualificados e sintonizados com o estado de arte do setor. E por fim, nós temos a Angra 3, a futura usina que será localizada na praia de Itaorna. Quando entrar em operação comercial, a nova unidade com potência de 1.405 megawatts será capaz de gerar mais de 2 milhões de megawatts-hora por ano, energia suficiente para abastecer a cidade de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período. Com a Angra 3, a energia nuclear passará a gerar equivalente a 50% do consumo do estado do Rio de Janeiro. A Angra 2 é extremamente similar à Angra 3.
Ambas contam com a mesma tecnologia alemã e as etapas de construção da unidade incluem as obras civis, a montagem de eletromecânica, o comissionamento de equipamentos e sistemas e ainda os testes operacionais. E como a causa, o principal objetivo com que foi construída essas três usinas, nós temos que era preciso uma maior fonte de produção de energia entre as principais cidades mais movimentadas em questão de consumo energético do país, sendo elas o Rio de Janeiro e São Paulo. Consequências. Os impactos ambientais decorrentes do aquecimento de água são comuns com os impactos gerados pelas termoelétricas. A usina Angra 2 devolve a água do mar a 60 graus mais quente do que a temperatura ambiente. A fissão do urânio, usada para produzir o calor que movimenta as pás do dínamo, deixa subprodutos perigosos para o manejo, pois são radioativos, como o plutônio, um elemento químico extremamente perigoso para a saúde humana e tem que ser manipulado com extremo cuidado e conhecimento. No dia 8 de outubro de 1986, a usina nuclear Angra sofreu um vazamento de água radioativa, uma história que até hoje apresenta versões nebulosas. A estimativa é que 20 a 25 mil litros de água contaminada vazaram da usina e podem ter expostos ao menos 50 mil pessoas à contaminação, segundo as versões da época. Contrariando a tendência mundial de expansão da geração deste tipo de energia, o Brasil, apesar de possuir duas usinas nucleares em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, e uma em construção, a Angra 3, tem a sua produção energética baseada essencialmente nas hidrelétricas, nas termoelétricas e na extração dos combustíveis fósseis. Risco de contaminação derivada de acidentes e vazamentos. Embora possua monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear possui riscos de vazamento e acidentes, como os que aconteceram em Chernobyl em 1986 e em Fukushima, que colocaram em risco o meio ambiente e a vida de trabalhadores das usinas e dos demais seres vivos que receberam a radiação. Ainda hoje, a inauguração de centrais energéticas que se utilizam da energia termonuclear são cercadas de polêmicas e protestos vindos de diversas correntes da sociedade, devido ao risco sempre presente deste tipo de energia escapar ao controle dos operadores e causar destruição e morte às áreas vizinhas. A construção de usinas nucleares requer investimentos vultos, tecnologia de ponta, mão de obra qualificada e localização adequada, entre tantas outras condições. Desse modo, o governo federal deve não só pensar no aumento da utilização de energia nuclear, mas também em outras formas de suprir as necessidades energéticas, utilizando fontes mais seguras, tais como eólica e solar. O Brasil tem alto potencial para o aumento de instalações dessas fontes, visto que o clima é propício pela grande extensão territorial brasileira.